Olá, olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas lives. Nós estamos encerrando a série Ser Mãe. Hoje é o último dia do mês de maio e nós estamos encerrando a nossa série Ser Mãe com duas convidadas especiais. Já entrou uma aqui. Daqui a pouquinho vai estar chegando a outra mamãe também, para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre como é ser mãe de crianças atípicas. Agradeço, Clarice, a sua presença. A Dani daqui a pouquinho vai estar entrando também. Deixa eu só convidar elas para poder participar. Para a gente poder conhecer um pouquinho da história dessas famílias. Vai ser muito legal. Não foi nada combinado, viu, pessoal? A gente vai fazer um bate-papo aqui para elas contarem um pouquinho da Oiê! história. Tudo Oi, bem? professora! Oi, mãezinha, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Olá. Nossa, eu não tô conseguindo te ver. Não? Não Não, tá? você tá vendo? Não, também Deixa eu não. ver. Assim? Também não. Tá escurão. Escuro? Nossa, que estranho. Porque a minha câmera tá Ó, eu aberta. vou tentar então te remover e colocar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Tá. Pera aí. Que eu tô vendo vocês perfeitamente. Tá vendo as três telinhas? As três. Olha que estranho. Estranho, né? Então, pera aí. Cadê? Tenta de novo. Tá, vou tentar. Ah, Vou tá sair. chegando os pessoal. Ela vai sair e a gente tenta de novo. Ai, fiquei tão feliz de você ter aceitado. A gente, né, se conheceu através da Dani, só marcamos o nosso encontro e depois eu falei, vou conhecer a história dela de pertinho junto com todo mundo. Eu que agradeço pelo convite. E agora? Tá do mesmo jeito pra mim. Gente, que estranho. Pra mim, eu tô vendo perfeitamente vocês. Que estranho. Ai, E eu acho que Dani, vamos deixar acontecer? Quem sabe na hora de ficar salvo a gravação, aí às é vezes porque eu tô, tá. eu tô, ó, eu tô até tirando a câmera, tá vendo? Ó, e agora? Também não. E agora? Também não. Ah, então vamos. Ó, e se a gente fizer assim, primeiro eu faço com a Pode ser. Tá. Jéssica, e aí a Jéssica sai um pouquinho, aí ela sai, aí entra você, e às vezes é algum bug do Instagram, que não tá aceitando três pessoas ao mesmo Pois é, tempo, deve ser, né? né? Sei que é isso que esteja acontecendo. Alguma atualização, tá tendo, né, um monte de Tá bom, eu vou atualizações. assistindo. Então, Dani, Eu- você sai, e aí daqui a pouquinho eu chamo Tá bom, você, tá bom? obrigada. Imagina. A Jéssica, eu vou te apresentar então a Dani. Pois é. A Dani, ela é a mãe do Nicolas, né? E o Nicolas é um aluno meu da escola e ele tem autismo. E aí eu convidei ela para poder participar da nossa live. E você, né? Você vai se apresentar para todo mundo porque eu vou conhecer você melhor agora, né? Então seja muito bem-vinda à nossa live Ser Mãe. E a ideia é você contar como que foi tudo, né? Assim, de forma resumida, né? Porque senão o pessoal fica, meu Deus, é muita informação. Mas como que foi, né? Como é que fala? A sua gestação, receber a notícia do diagnóstico. A gente sabe que tem aquele momento do luto, né? Depois a fase de você viver, como é que fala? Comemorar cada vitória. Então, assim, essa parte legal. Porque a gente pensa assim, né? Eu, por exemplo, né, fui uma das pessoas que falei durante muito tempo. Ai, que mãe de criança especial tem que ser uma mãe especial, né? Só que quando a mãe recebe a notícia, ela não tá pensando nisso, né? É aquela coisa assim, eu queria ser igual a todo mundo.
Não é? Eu não queria ter o diagnóstico e tal. Então, assim, eu gostaria que você contasse um pouco, porque é normal a gente se sentir, essa fase mesmo. E aí, aos pouquinhos, né, como que foi crescendo toda a esperança. Ah, eu vi nos seus stories que você tá grávida de novo. É isso? Tô. Parabéns, né? Então, assim, né, não foi, né? Vai ter outro bebezinho. Já sabe que sexo que é? Não, ainda não. Ainda não. Então, assim, é uma pessoa que ela continuou, gente. A vida, ela vai seguindo. Então, é legal, tá? Eu não sou mãe ainda. Eu até brinquei com a minha psicóloga que eu falei assim, que eu acho que essa série que eu tô fazendo ser mãe é pra poder eu criar a coragem, sabe? Então, eu acho que vocês vão encerrar com a chave de ouro pra mim, assim, pra poder vir todas as informações que eu preciso saber. Então, pode ir, fica à vontade. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Nathalie. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que participar de uma série, ser mãe, é uma coisa muito especial para mim. Porque eu falo em vários stories, falo o tempo todo sobre isso, de que melhor missão, a minha melhor versão é ser mãe. E eu descobri Uhum. depois que meninas. Eu sou a Jéssica, sou mãe da Antonella e da Clarice, duas crianças de 1 ano e 5 meses, as duas com T21, com síndrome de Down. E a nossa trajetória até aqui é algo muito bacana, porque todo mundo fala que a questão do luto é sim algo normal, esperado, porém eu não tive. Eu não tive essa questão, eu não passei por isso. Eu até às vezes brinco, nossa, será que eu sou muito fora da casinha? Não. Cada um tem seu sentimento. Tanto quem tem a fase do luto quanto quem não tem. É cada um tem o seu jeito, né? De tudo, né? De tudo o que envolve ser mãe. Eu acredito que o ser mãe é algo que você já sente desde a gestação. Então, como que foi conosco? Eu sou terapeuta ocupacional, então eu sempre trabalhei na área de neurologia infantil. Sempre trabalhei com crianças com alguma patologia, com alguma deficiência. Aí, tinha travado. É, Voltamos. eu acho Você, que a última parte que eu te ouvi foi: eu sou terapeuta ocupacional. Foi aí onde eu parei. foi eu que travei mesmo ou foi você? Então, pra mim ficou como a tua parte travada e pra Não, você ficou como? como A a sua minha. parte travada. Não, mas não tem problema. Eu vou voltar para a parte que eu sou terapeuta ocupacional. Então, terapeuta ocupacional, sempre trabalhei com a neurologia infantil, sempre trabalhei com crianças com deficiências. Então, eu sempre estive neste meio, né? Então, Uhum, não é algo normal. Não, não é. Não vamos falar que é algo fácil, não é. Porém, sempre foi algo do meu dia a dia. uhum, Engravidei, eu tinha algumas amigas conhecidas que sempre falou: você tem medo de ter algum filho com deficiência? Eu sempre falei que não, porque é algo que, assim, eu sou muito devota a Deus, tenho muita fé e falo que Deus não faz as coisas que não devem ser feitas. Deus já sabe todos os nossos propósitos. E foi isso uhum, mesmo que eu levei na questão. Eu engravidei, foi tudo tranquilo. A primeira surpresa, a maior de todas até hoje, foi descoberta de serem gêmeas, ao invés de ser um bebê só. Eu falo que uhum, superou todas as descobertas, né? Então já começamos aí. E das primeiras ultrassons, né, dos primeiros exames, nós já vimos que uma das bebês tinha uma alteração, que era a translucência nucal, que é a alteração mais comum quando se tem alguma patologia, principalmente voltada ao cromossomo. Então, nós uhum. ali já ficamos com uma pulguinha na orelha, né? E aí, só que apenas uma das bebês tinha dado isso, né? A Antonella.
Então, nós ficamos super preocupados com a questão de ser outra patologia, não ser a síndrome de Down. Porque neste exame você vê que são, mas não sabe o que é ainda. E pode ser algumas patologias que não são compatíveis com a vida. Então, essa era a minha maior preocupação. Então, eu falava assim para a médica, doutora, e o restante? Está formando? Como que está o restante? É compatível com a vida? E ela falou, não, o restante está tudo certo, por enquanto está dando essa alteração na translucência nucal e o ossinho nasal menor. Tudo bem, continuamos a gestação. E aí, eu fui conversando com a minha médica me deu uma opção de fazer um exame que chama aminocin, é um exame um pouco invasivo, porque é uma agulha que vai lá dentro do líquido da placenta para poder fazer o cariótipo e aí ver, sim, né, ter certeza se tem alguma síndrome e qual síndrome seria. E por escolha, então, nós decidimos não fazer por ser muito invasivo, corre até risco de aborto, enfim. Então, para mim, naquele momento, para mim e para o meu marido, aquilo não mudaria, porque o amor e o nosso desejo em ser pais, e além de ter alguma síndrome ou não, que eu sempre falei, se Deus mandar, eu vou cuidar da melhor maneira e vou sempre estar disposta a fazer o meu melhor. E continuando a gestação, fazendo todos os exames pré-natal. E teve depois uma outra alteração, que aí sim foi a que mais me preocupou na gestação, que foi quando eu fiz um ecocardiograma, um eco fetal. E aí deu que a Antonella tinha uma cardiopatia. Então, esse eu me preocupei um pouco mais, porque é a qualidade de vida, é uma questão que envolve saúde, que envolve um problema ali que a gente já está diagnosticando que ia precisar de uma cirurgia em algum momento, enfim. Então, isso eu me preocupei um pouco mais. E também já fechava um quebra-cabeça de algumas peças para a síndrome de Down. Sim. E aí, nós sempre falávamos, olha, se for a síndrome de Down, não que assim, não é isso que a gente deseja, tudo bem. Mas tá ótimo, nós vamos cuidar, vamos fazer o nosso melhor para que elas tenham a melhor qualidade de vida possível. Sejam umas pessoas, crianças, né? Crianças com desenvolvimento. Na hora do parto, nós descobrimos que não só a Antonella, que a gente acreditava que seria ela, Clarice tinha todos os traços para trissomia do 1. Então, olha, provavelmente as duas têm essa. Vamos esperar o cariótipo, mas as características físicas falavam tudo, né? Eu Então, cheguei a ver no seu Instagram, você tirou uma fotinha das mãozinhas, do olhinho, né? Das características que a gente vê mesmo física, para poder falar que é, né, a síndrome de Down. Isso eu tava aguardando o cariótipo. Elas são idênticas mesmo. não, elas não são idênticas. Não são. Elas Nossa, são me de, parece. elas são de placentas diferentes. Então, Nossa. essa era a questão. Aham. Como eram de placentas diferentes, Só a médica, poderia uma ter e a outra não. essa era a maior probabilidade. Porque a médica falava, são duas gestações diferentes, só que de uma mesma. Só que cada um vai ter seu jeito, porque elas são de placentas diferentes, de sacos Nossa, gestacionais mas pra diferentes. mim elas eram idênticas. Todo mundo acha. São duas fofinhas, gente. Muito lindas. E aí, por isso que a probabilidade não era as duas terem a síndrome. Sim. Mas maravilhoso e sabe o que faz. Hoje eu até falo, né? Que se uma tivesse a síndrome e outra não, até a nossa rotina seria muito mais desafiadora. Por quê? Uma iria para terapia, a outra ficaria em casa, e uma teria um desenvolvimento, outra teria um desenvolvimento um pouco diferente. Porque hoje difere mais. A questão do tempo. Eles desenvolvem. É uma questão de estímulo, é uma questão de proporcionar experiências. Só que cada um tem seu tempo, como qualquer criança. E tem um pouco de atraso do desenvolvimento, então nós temos que respeitar. Então, hoje, a rotina com as duas, indo para o mesmo lugar, as duas fazendo as mesmas atividades, acaba que ficou um pouquinho mais fácil ali. Agora, também, novo, vamos ver como que vai ser. E aí vai ser.
E o probleminha do coração, foi necessária a cirurgia ou ele próprio resolveu? Como é que Foi. foi? Aí a nossa maior preocupação era realmente essa. Se seria uma cirurgia logo após o nascimento, se seria uma cirurgia muito breve, com poucos dias de vida. E o médico falou que não, dava para levar os primeiros dias de vida e nós íamos acompanhando o desenvolvimento para ver o melhor momento. E a Antonella fez a cirurgia há 47 dias atrás. Ela fez com 1 ano e 3 meses, tá tudo bem, Nossa. Uhum. tá tudo bem. No primeiro momento eles falavam que ia ser até os 6 meses de vida, porque não tem apego, o desenvolvimento seria muito mais complicado. Mas não, ela conseguiu se desenvolver super bem até agora. Estava bem até então, mas como ela já estava ficando com uma idade mais avançada, o ideal já é fazer a cirurgia para correção, nós já optamos em fazer. Mas ela estava tão bem, a recuperação dela foi sensacional. Que legal. E depois que você teve a notícia que estava grávida, você já sabia? Foi depois, de mês Foi mesmo. depois. Porque às vezes a pessoa guarda, né, para poder contar, né, e tal. Então resolveu a questão do coraçãozinho. E aí, depois que você ficou sabendo, entendi. Meu marido até brincou, ele falou assim, agora que resolveu uma questão que preocupava bastante, nós arrumamos outra preocupação. Mais um bebezinho, mas muito gostoso. Eu comecei, né, eu consegui você, vejo assim todo o seu carinho, seu amor, sua dedicação pelas meninas e não tenho dúvida, né, que vai dar tudo certo também com esse próximo bebê. E essa questão de você ser TO também ajudou bastante, porque você sabia como ajudar em casa, porque o que eu vejo assim, muitas mães elas ficam perdidas, né? Como ajudar a criança. Você já tinha se preparo psicológico quando você recebeu a notícia, mesmo grávida? Porque eu tenho amigas que ficaram sabendo após nascer, né? Então, durante a gestação, poxa, tem alguma coisinha. Então, você já foi meio que pensando, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Então, foi te ajudando a fazer todo esse preparo. Então, assim, eu gostaria assim, que nessa live você explicasse para as mamães, assim, como que foi saber de tudo isso, e como que elas podem lidar com essa situação, né? Eu posso ser uma mamãe, né, futuramente, que vou ter que pensar, nossa, o que mesmo que a Jéssica me falou, né? Para eu poder me animar, pensar, né? Porque você falou, eu não tive o luto, então me conta como é que foi tudo isso. A questão de ser TO, todo mundo fala que ajuda, mas eu falo que tem 2 pontos, né? Um ponto positivo Uhum. é você ter o conhecimento e o ponto negativo de você ter o conhecimento. Por quê? Quando você tem um conhecimento, você não é leiga no assunto, você sabe tudo que acarreta. Você sabe várias questões que junto com o diagnóstico, você sabe alguns marcos, alguns pontos em que tem que ter uma atenção maior. Então, assim, existe uma preocupação muito grande, existe também uma cobrança muito grande, por ser da área da saúde, uma cobrança de estar num caminho certo, estar proporcionando aquilo que eu prego até para os meus pacientes, como coordenadora hoje na terapia ocupacional. Mas, ao mesmo tempo, você é mãe. Então, não dá para você se cobrar tanto assim, porque Uhum. termo é totalmente diferente, o sentimento é muito diferente. E Uhum. as vivências do dia a dia que tem hora que você fala assim, parece que eu esqueci tudo que eu Desculpa. aprendi. Parece que eu esqueci tudo do que eu aprendi. Mas não, o que me ajuda mais, além de ser TO, né? Isso é algo que me ajudou na questão dos caminhos que eu deveria seguir, os profissionais que eu deveria procurar, o que eu poderia fazer, abriu portas. Isso sim, a profissão me ajuda. Mas dentro de casa eu não sou terapeuta, eu sou mãe. Agora, uma questão que é o que sempre me ajudou, sempre, sempre, até hoje, sempre, em todos os momentos, é a questão de fé mesmo, de ter a certeza de que é um propósito, é uma missão que Deus colocou em nossas vidas e que isso é meu, é para ser meu. Então eu vou fazer da melhor maneira. Eu vou cuidar da melhor maneira, eu vou atrás dos melhores conhecimentos que eu posso ir para poder ajudar elas e vou levar a vida delas
como duas crianças, Antonella e Clarice, e não como duas síndrome de Down. Não é isso. Você pensar como mãe, vínculo, mãe, filho, e não simplesmente pensando na deficiência, na patologia. Eu falo até para todo mundo assim que me procura. A síndrome de Down, as patologias, elas têm particularidades, que é importante a gente saber. Porém, nunca as particularidades da síndrome serão maiores do que as características da criança individual. Então, nunca vai superar. A criança sempre vai ser sua filha, seu filho, e não a patologia. Então, eu não tenho duas crianças com síndrome de Down. Eu tenho a Antonella e a Clarice, elas nasceram com uma trissomia. E é isso. Os cachorrinhos pararam já de latir. Eu pensei nessa parte também que você falou, né? De ser TO, ter todo o conhecimento e você se cobrar, poxa, eu faço isso na clínica, eu faço isso com os meus pacientes, eu tenho que exigir isso das minhas crianças e tal. E essa cobrança, é o que você falou, é bom e é ruim. Porque eu penso também, eu tenho amigas que são professoras e quando elas estão dando aula para os filhos, ela fala, meu Deus, mas aqui eu sou a professora dele, mas em casa eu sou a mãe. Né? Então tem essa questão mesmo da cobrança, né? E tentar entender. Eu sou mãe, eu posso errar como, né, como qualquer outra mãe, eu vou buscar o que dá certo, o que não dá certo, e viver com duas crianças, né? Ficar feliz por cada desenvolvimento delas. Elas estão com 1 ano e 5. 1 ano e 5 meses. E elas fazem quais terapias? E é bem isso mesmo, é vibrar com cada conquista delas, pequenas que seja, para mim Uhum. é muito bom. Elas fazem hoje uma terapia que é Treine 0.7, que é um método de terapia que engloba uma equipe interdisciplinar. Então, elas fazem fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, musicoterapia. Elas fazem todas as áreas. Uhum. Ai, que delícia. É tudo no mesmo lugar. Tudo do mesmo lugar. Isso é uma prioridade nossa, né, num tratamento. Porque Uhum. quanto é difícil você ficar indo de um lugar para o outro. Porque Uhum. não tem como escolher. Mais prioridade é física, mais prioridade é fono. Não tem como. Elas precisam de uma equipe interdisciplinar. E aí, Uhum. tem lugar das pessoas, das profissionais, se falarem, ganharem objetivos. Uhum. Né? E é convênio também essa clínica? É convênio a clínica, porém, a gente não fala assim, né? Mas a maioria também consegue por uma. É um tratamento que não está até aproveitando a oportunidade, não está Pode dentro falar, eu já entendi. do rol da ANS, mas Uhum. hoje, pelo rol da ANS ser um rol exemplificativo, nós conseguimos entrar com uma ação judicial e o convênio tem que custear o tratamento, porque é um Sim. direito. For alegado que é um tratamento que condiz com o desenvolvimento da criança, com a melhora da criança, o convênio ele é obrigado a custear, né, por uma ação judicial. Então, estamos aí na luta também. Semana que vem terá o julgamento do rol. Uhum. Vai ter muito. Eu tenho visto, né, bastante propaganda e isso não afeta só as mamães que precisam levar as crianças nessas clínicas multidisciplinares, tá, pessoal? Envolve até a gente que paga convênio, que se o médico fala que a gente precisa de determinado tratamento e não tá na lista, a gente tem que pagar a parte. Não tá certo, né? É o médico que vai julgar o que a gente precisa. Então, não, a gente tem que todo mundo, né, e lutar contra isso porque é um direito, é saúde, é cuidar de pessoas. Então eu falei, se ela não tocar no assunto, eu vou tocar, porque é importante mesmo. Importante. Imagina pagar uma especialista de cada. Tem até uma questão, um dia eu fui fazer um exame simples das meninas, um exame de sangue. É que era barato, mas não estava no rol da ANS. Eu paguei na hora ali, porque não era um valor muito significativo. Mas vamos supor que é um exame que tem um valor mais alto, que nós não temos condições ali de pagar no momento. Se não está no rol da ANS, vai ser muito difícil da gente conseguir que o convênio nos reembolse. Ou que Uhum. pague o momento. Então é uma coisa muito
importante da gente estar atento a isso e movimentar as redes sociais, porque isso leva muito em consideração na hora do julgamento. Com certeza. Ai, que gostoso ouvir um pouquinho da sua história, fiquei muito feliz. O pessoal que tá aqui assistindo, eu acho que a galera toda aqui tá falando, lindas as meninas, elas são umas princesas, são tudo fãs, gente, tudo fãs aqui da Jéssica, das meninas. E se vocês quiserem, claro, né, pode seguir ela para poder conhecer um pouquinho dessa vida de mamãe de gêmeas que tem a trissomia. E tudo que você for postando a respeito do rol, vamos compartilhar, pessoal, para poder cada vez mais chegar em pessoas e as pessoas sejam informadas do quão importante é isso. Você tem mais alguma coisinha para acrescentar? Que senão eu vou chamar outra mamãe. Pode chamar, pode chamar. Pode? Ai, Claro. obrigada, viu, de coração. Que Deus abençoe, né? Que a sua fé continue inabalável, que você continue sendo essa pessoa que brilha aonde quer que esteja. Então, tipo, eu nem conheço você pessoalmente, né? Mas já tenho um carinho por te acompanhar nas redes sociais. Que Deus abençoe, viu? Obrigada mais uma vez por participar. Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou chamar a Dani. Gente, por incrível que pareça, a Dani também é mamãe de gêmeos. A Dani também é mamãe de gêmeos, só que também são de placentas diferentes, né, Dani? Só que... Olá! Tá conseguindo me ver agora? Só que era o Instagram deixando fazer com 3 pessoas, né? Pois é, né? Poxa vida, que prazer que estar linda. aqui falando com você. Fico super honrada pelo convite. Né? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Ai, gente, eu tava E eu falando tô aqui que, por incrível que pareça, você também é mamãe de gêmeos, só que também são planetas Sou. diferentes, só que o Nicolas, ele tem um autismo e a Vivian não. Né? Então a ideia da nossa conversa hoje é você contar também pro pessoal como foi receber a notícia, Legal. se você ficou sabendo antes ou ficou sabendo depois, como que foi tudo, né? E como tem sido até hoje, né? O Nicolas já é mocinho, gente, não é bebezinho, não. Já é mocinho. Meu anjo azul, né, professora? Ele é lindo. Poxa vida, o meu contexto foi um pouco diferente, porque o autismo ele não é detectado durante a gestação, né? Ele é detectado depois. Então, tive os meninos. Meu parto foi normal, assim, foi cesárea, mas eu tive assim, uma gestação maravilhosa, né? Então, não tive um problema. E aí, ai, são gêmeos. Poxa, é aquele susto, né? Porque eu tinha o Pietro, meu mais velho, ele tinha 1 ano e 9 meses, professor. Então, para mim, eu não vi diferença. Eu fui mãe de 3, né? Na verdade, porque o Pietro era pequenininho, né? Meu mais velho. Bom, eles nasceram super saudáveis, não tiveram nenhum tipo de problema, né? E a vida seguiu, né? Seguiu o seu caminho até quando eu coloquei o Nicolas na escolinha. Então, com 2 aninhos que começaram as características, né, do autismo, elas começaram a se aflorar, né, assim. Então, eu nunca tinha tido contato com crianças autistas. Eu não sabia como era, eu não sabia o desenvolvimento, eu não sabia nenhuma característica, porque apesar de ser educadora, né, professora, antigamente, né, vamos já supor, há 14 anos atrás, era tudo muito diferente, né, nós quase não ouvíamos falar sobre o autismo. Então, quando a psicopedagoga da escola começou a avaliar o Nicolas, porque a Vivian, né, ela tinha um desenvolvimento normal, uma interação normal com as crianças, e o Nicolas começou a se afastar, né? Então começou a não ter o desenvolvimento social, que é uma das principais características no começo, né? E aí elas começaram a ficar atentas a isso.
E aí ela nos chamou, né? Eu e o pai dos meninos, para poder falar, né? Falou, olha, o Nicolas possivelmente tem características de autismo, né? De autismo. Olha, professor, eu não vou mentir. Assim, foi um choque, porque você não está pronta para ouvir, né? Então, o primeiro impacto foi muito difícil. Então, é muito difícil o diagnóstico para uma mãe, sim. Eu tive o luto, né? Eu passei por todas as fases do luto. E desde então, a partir deste ponto, aí nós procuramos vários especialistas, né? Então, foi neurologista. Aí nós fizemos todos os exames, tudo dá normal, professora. Então, cada exame que você faz, eu fiquei 1 ano fazendo exame no Nicolas. E cada exame que eu fazia, dava normal, normal. Fiz até mapeamento genético. O dele não é o genético, o do Nicolas é um autismo comportamental. Então, é interessante porque o autismo, ele se ramifica, né, por vários setores. Então, tem o fator genético e tem os que não são genéticos, né, que são os que se vão se desenvolvendo no meio do caminho. E tudo era muito novo, né, professor? Era muito... Foi assim, é como se eu me senti no escuro, né? Eu me senti no escuro, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia. É bem isso, né? Então, assim, a gente também não pode romantizar o diagnóstico, né? No entanto, que eu quero muito trabalhar ainda com o diagnóstico com os pais, porque eu acho muito importante os pais serem acolhidos nesse momento, porque é muito difícil. É o que você falou. Há 14 anos, ele tem 14 agora, né? Ele fez 13, né? Mas desde eu fui ouvir falar de autista quando o Nicolas tinha 2 aninhos, então ele 11 anos atrás, praticamente, né? Que começaram a crescer o número de crianças autistas. Diagnóstico. Então foi muito complicado. A gente tá muito falado o assunto, mas a gente não sabe quase nada, né? Se for pensar. Por mais que a gente busque informações, a gente ainda não sabe muita coisa, né? A ciência, a neurociência está cada vez mais buscando respostas, buscando maneiras de como entender. E eu imagino, né? Você, mãe, já tinha um pequenininho, depois ficou sabendo que era gêmeos, nasceram 2 crianças, passou 1 ano, 2, estava tudo ok, levou para a escolinha, e aí uma professora vê, né? A psicopedagoga da escolinha chega e fala: parece que tem, né? Então, foi uma coisa assim, bem, né, diferente da situação da Jéssica que contou para nós, né? Que ela já trabalhava com crianças, né? Que é o trabalho dela, então ela já tinha todo um pouco dessa formação, ela já sabia um pouco durante a gestação, já tinha pulguinha atrás da orelha, então ela já foi fazendo esse preparo, então acontece, né, de ser de uma forma diferente. E ficou legal, né, porque foram 2 histórias bem opostas na live, que a gente... Nossa, bem... Né, que são 2 lados e não vamos romantizar, né? É buscar terapia, é buscar ajuda, é buscar informação, é lutar o tempo todo pelo filho. Porque assim, ó, na verdade, é o trabalhar da aceitação, né? Porque quando você tem um diagnóstico anterior, você vai se preparando, seu coração vai se preparando, né? No meu caso, professora, é assim, é como se o chão abrisse, né? E como quase nós não tínhamos assim informações concretas sobre o autismo, então eu não sabia para onde ir, eu não sabia qual especialista que eu devia procurar. Então foi muito, muito, muito difícil. Na verdade, quem deu o diagnóstico do Nicolas foi o doutor Enio Roberto de Andrade de São Paulo, ele que foi o terapeuta, né? Que o médico que deu o diagnóstico final e disse: olha, seu filho tem transtorno global do desenvolvimento, ele é autista. Eu confesso que eu levantei na hora e tinha uma vidraça, assim, eu lembro até hoje. Eu fiquei parada olhando para fora e
E ele conversando com o meu pai, com o pai dos meninos, e eu não conseguia, professora, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia falar. Eu confesso que eu entrei em estado de choque. Eu fiquei. Durante a viagem de volta, eu não conseguia falar. Depois me deu uma crise de choro durante 10 dias, porque foi muito difícil para mim. Então, eu falo, mas você não aceita, não é isso. É porque hoje em dia nós temos outras informações. Então, você sabe que caminho percorrer. Na minha época, que fique bem claro, na minha época, não tinha, né? Então foi muito assustador para mim. Mas eu consegui transformar, eu entrei em depressão, né? Eu percorri por caminhos muito doloridos, muito solitários, né? Só que eu consegui transformar a minha dor em amor, professora. Então hoje eu estou pronta para ajudar outras mães, né? Para trazer essa luz, esse caminho, esse norte, porque é preciso, né? Para falar, não, calma, né? É por aqui, vai por aqui, né? Então hoje eu sei que Deus prepara as pessoas para poder ajudar as outras. E eu não imaginava, né, que eu poderia ser esse instrumento, né, de ajuda para outras mães. Hoje, mães do Brasil me ligam, né, que ficam perdidas. Então, uma pessoa que conhece, olha, eu conheço uma moça que tem um filho que tem autismo, e passa no telefone, vai, quando eu vejo, eu conversei já com muitas pessoas que eu não conheço, não tenho contato, mas assim, a gente pode levar um pouquinho de luz, de informação, né? Porque, assim, é um caminho assustador, professor. O diagnóstico foi bem assim. Eu tenho uma amiga que ela era plena pandemia, tipo 2020 para 2021, e ela me ligou para falar da menininha dela que estava um pouco diferente de desenvolvimento, mas porque a irmã dela, que tinha uma filha, falou que não estava igual todo mundo, né? Igual a filha dela e tal. Aí a avó, né, que é a mãe da menina, também comentou, né, tá um pouquinho diferente. Mas ela achava que a menininha era tímida, porque o pai também é bem quietão e tudo mais, sossegado, então puxou pro pai. Nossa, minha filha não dá nenhum pingo de trabalho, ela vai com todo mundo, ela não chora. Mas ela ia no colo de todo mundo, mas não tinha aquele contato, sabe, de olhar pra pessoa e tal. E aí ela me ligou, perguntou, eu falei, ó, existem as fases, né, os marcos do desenvolvimento, por estar na pandemia ela ficou dentro de casa, talvez não teve outras crianças interagindo, que é importante ter, né, para a criança se desenvolver. Fui tentando dar uma acalmada e falei, vai atrás do médico, se você tá com dúvida, vai atrás do médico. E aí ela ficou meio assim, né, e ela comentou até que ela foi no parquinho, uma coisa assim, muito, ela falou assim que foi Deus mostrando para ela, porque ela foi no parquinho, ela viu uma criança brincando e ela perguntou pra mãe, quantos anos tem? Tem tanto. E era a mesma idade, praticamente, da filha dela. E aí ela percebeu, assim, realmente a diferença. E aí essa mãe pegou e falou, o pai, uma coisa assim, que tentava cuidando, falou assim, mas eu tenho um outro que tem autismo. E que é diferente, tal. Aí ela falou, eu preciso ir atrás, né? Então, meio que abriu o olho dela ali, porque a mãe falando, a irmã falando, ela falou, não, vocês estão com coisa na cabeça, a minha filha, né, quietinha mesmo, né? Então, quando ela descobriu, foi um choque, ela ficou bastante triste, né? Agora sim, tá aceitando melhor, indo atrás das ajudas. E é essa coisa mesmo de poder contar com alguém, poder ouvir alguém e falar assim, eu passei por isso, né? E ela não trabalha com a parte da educação. Então ela não tinha informação nenhuma. Porque a gente tem que pensar que nem todas as mães têm essa informação. Mesmo que a gente fala assim, hoje é mais falado, hoje tem bastante, a gente consegue pesquisar na internet. Mas quando você tem um filho, você não vai ficar procurando tudo que pode acontecer com seu filho. Tem algumas que procuram, mas a grande maioria não vai ficar pesquisando, ela vai querer viver ali o momento. E a gente, é o que você falou, dar esse suporte, ser esse apoio para a família é muito bom, né? Então, gente, quem quiser seguir a Dani também, pegar ali o contato dela, quem conhece alguém que precisa desse apoio, desses conselhos, a gente está aqui para isso, para poder tentar ajudar vocês. Estou à disposição, né, de quem precisar de uma conversa,
né, de um suporte, de um norte, porque, professora, é realmente o diagnóstico, né, é muito difícil, porque hoje em dia a criança com autismo, ela é super acolhida, né, como a outra mãezinha falou, é Jéssica, né, Aham. o nome da... É, Jéssica. É a Jéssica. Isso. Então, como a Jéssica falou, hoje, né, tem várias terapias. Então, Nicolas, depois disso, eu também trabalhei em várias terapias. A característica da terapia, assim, que mais me ajudou foi a ABA, né? A terapia ABA. Eu agradeço a todos os profissionais que passaram pela vida do Nicolas, porque hoje ele é um menino incrível, assim, eu consegui desenvolver a parte social dele, né? Graças a essas pessoas que me ajudaram tanto, né, que me deram esse suporte, a esses profissionais maravilhosos, né? Porque, na verdade, tem a fono, não, vários. Eu lembro que eu ficava só um dia na minha casa de manhã, no entanto que eu sou educadora física, né? Eu abri mão, né, durante um bom tempo da minha vida, da minha profissão, para poder estar dando esse suporte para o Nicolas, né? Hoje, graças a Deus, eu retornei, fiz a minha pós-graduação, consegui fazer, minha educação em nível superior, mas também, especificamente hoje, eu estou apta a estar falando, né, como educadora também, sobre a educação especial. Então, eu fico muito feliz, professora, de estar sendo esse instrumento, né? Então, se alguém quiser me seguir, tiver alguma dúvida, né, nós podemos entrar em contato e estar esclarecendo. Ai, desculpa meus cachorros, gente. Agora eu consegui mutar, porque aqui começou a dar... A galera começou a querer falar junto, né? Dani, É que tá tendo uma festa aqui perto. como que foi essa da escola pro Nicolas? Porque, que nem você tem a Vivian, tem o Pietro e o Nicolas na escola. Porque falar hoje é mais falado, mas a gente sabe que as escolas precisam também buscar informação, buscar ajudar, entender. Então, conta pra gente como é que foi. Porque, gente, eu conheço o Nicolas esse ano, conheci ele esse ano lá na escola, né? Então, ela teve todo esse período, né, de escolinha com ele. Como que foi tudo aí? Gente, porque ele lê, né? Ele lê, ele olha ali na internet, no computador, ele aponta meu dedo assim e fala assim, não é aquilo que eu tinha que ter digitado. E aí eu digito, e ele quer que eu escreva coisas em inglês, né? E aí eu começo a digitar ali, porque ele fala, eu escrevo do jeito que eu tô entendendo. E aí ele vira pra mim e fala, não. E aí ele apaga na tecla do computador e quer que eu digito o que ele tá me falando. Eu falo, meu Deus, mas que inglesation é esse, né? E aí, eu entender, aí eu consigo... Aí ele fica feliz que eu consegui digitar o que ele queria. Então, assim, ele lê, ele entende, né? E como que foi tudo isso? Foi mais nas terapias ou na escola ele também conseguiu, com os amiguinhos, né, essa interação? Fala um pouquinho pra gente. Tá, então... o Nicolas, no ensino, no maternal, né, na primeira infância, ele foi muito bem recebido, né? Sou super grata às escolas que acolheram o Nicolas aqui do meu bairro, né? Não sei se pode falar o nome, infelizmente, assim, posso. Pode falar. Não pode falar? Pode sim. Tá, a Escola Zumbi dos Palmares, né, que teve o primeiro contato, o Nicolas teve com a escola, foi uma escola muito acolhedora. Eu tenho, assim, uma imensa gratidão, professora, porque ele foi extremamente acolhido, mesmo eles também tiveram muitas dificuldades, porque foi quando o autismo começou, né, a mostrar, né, falar assim, estou aqui, muito presente dentro da sala de aula, porque antigamente não era assim. E depois ele foi para a escola Cleófas, Beltrão Silvestre, que é aqui perto da minha casa, e eu sou extremamente grata, é uma escola extremamente acolhedora, é uma escola que eu tenho assim no meu coração, porque é uma escola que ela é inclusiva, é uma escola que abraça as crianças especiais, né? É uma escola referência hoje para mim em questão de inclusão social e inclusão escolar, tá? Foi difícil para o Nicolas.
Eles, porque assim, o Nicolas, cada autista, é um autista, né, professora? Tem alguns que conseguem se alfabetizar de uma forma mais tranquila, mas tem crianças que elas não se... por exemplo, o Nicolas, ele não consegue escrever. Uhum. Ele conhece as letras, ele sabe, ele digita, então o que ajudou muito ele foi o celular, assim, ele tá digitando, procurando, ele tá vendo notebook, e aí ele foi conhecendo as letras, né? Eu também sou extremamente grata à profissional que acompanha ele, a Letéia Crepaldi, que é uma profissional com excelência, ela é especializada em educação especial, né? Então, ela tem me ajudado muito, mas muito. E também as outras professoras, né? Bom, enfim, pessoas maravilhosas que hoje, né, com muita paciência e dedicação. Hoje o Nicolas, ele não escreve ainda, né? Não tem a escrita, mas ele está conhecendo as letras, ele sabe as palavras, ele reconhece, né? Então hoje quando alguém liga para mim, tem o nome, ele fala o nome da pessoa. Então eu fico feliz porque e quando ele realmente ele vai procurar alguma coisa e não é o que ele quer, ele apaga e ele tenta escrever. Então assim, professora, é com muito, mas muita paciência e calma. Cada criança autista tem o seu tempo, então, às vezes a mãe fica, a maioria, né? Tem essa ansiedade pela escrita, essa ansiedade da criança escrever e ler. Não, o tempo deles, eles, assim, pedagogicamente falando, eles funcionam de uma maneira completamente diferente, né, das outras crianças. Então, isso eu também tive que aprender como educadora, né? Porque eu fiquei na pandemia sendo a professora do meu filho aqui na escola, né? Aqui na minha casa. Então, eu acabei tendo esse contato também. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Só que o que é importante, cada mãe entender que cada autista é uma florzinha diferente, né? Cada um tem o seu tempo. Né? Eu, assim, não almejo o Nicolas tá escrevendo, né, digitando. Não, eu tenho outros objetivos para o meu filho, né? Mas cada um tem que acreditar, acredita, né? No potencial do seu filho, né? Então, não desista, não desista. Eu acho que esse é o segredo, não desistir, professora. É continuar, é ser perseverante, é ter fé, e falar, não, eu tenho fé, eu vou... Hoje os profissionais, né, que hoje têm acompanhado na escola, assim, são pessoas que querem também crescer, né? Querem, pedagogicamente falando, querem alcançar um outro objetivo, um outro patamar dentro do autismo, né? Então, assim, depende de cada professor, né? Cada professor fala assim, escolher, eu quero plantar essa semente, porque, gente, floresce. Eu posso dizer como mãe, floresce. E cada vez que eu vejo meu filho se desenvolver, ou ler, ou sabe, eu me emociono, eu fico emocionada, professora. Eu já cheguei a chorar muitas vezes, de emoção pela evolução do meu filho, assim, sabe? É muito gratificante. Eu gosto bastante de, né, ver ele interagindo com a turma e a turma curtindo também, sabe? Cada momentinho que ele consegue se comunicar, que ele entende. Hoje ele tava com o carrinho e eu falei pra classe toda assim, todo mundo fazer Fórmula 1. Vum, 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 né? E aí ele achou, pegou o carrinho, fez e tal. Né? Porque a gente tem que dar esses momentos também para ele ter essa interação com os amigos. A gente tem muito professor que fica muito preocupado com essa questão mesmo do, nossa, eu tenho que estudar o meu conteúdo, eu tenho que, né, como que eu vou fazer? São pequenas práticas, pequenos estímulos que a cada dia vai ajudando, né? Então, como você falou, ele não escreve, isso eu percebi, vamos treinar um pouco a pegada, a pinça, vamos a pincel, vamos a massinha, né, e tal. Então, porque tudo isso é antes do escrever.
né? Então, a minha preocupação é tentar estimular ele ao máximo, para ele conseguir, né, comer direitinho com o garfo da faca, para ele conseguir ir ao banheiro e tirar a roupinha certinho e tal, né? Abrir a blusa, fechar a blusa. Tudo isso a gente tem que estar olhando, né? E cada estímulo que a gente faz vai estar melhorando, né, essa coordenação dele. E eu sou muito feliz, né? Eu acho que eu fui muito mais atrás para aprender, eu tinha uma noção, né, sobre o assunto e fui me capacitar mais porque eu tive o desafio na sala de aula, né? E o que você falou sobre cada criança ser uma florzinha, isso vale para todos os alunos, né? A gente tem crianças com dislexia, a gente tem crianças com TDAH, a gente tem criança com descalculia, a gente tem criança. Então, assim, e cada florzinha, ela vai ter o seu tempo, né? A gente espera que todo mundo chegue no mesmo resultado no final do ano. Esse é o sonho de todo pai, de todo professor, né? O resultado no bimestre, sim, né? E se a família percebeu que está tendo uma dificuldade e que existe outros profissionais que possam ajudar, tem que ir atrás da ajuda, né? Que eu brinco assim, se você tem um jardim e uma planta está precisando de mais adubo do que a outra, você vai pôr na que está precisando. Só que na sala de aula a gente não consegue fazer isso com todo mundo, né? Então, o que eu acho que é importante a gente deixar bem claro é que as famílias têm que entender, ir atrás de informação, buscar ajuda, porque todos vão florescer, todos vão, né, conseguir se desenvolver, sim, mas cada um vai ser de um jeito diferente, né? Então, é para todas as famílias, né? O recado nosso, crianças atípicas, crianças que têm dificuldades. Eu acho que a gente tem que pegar firme, a gente tem que precisar de conhecimento, buscar ajuda e esperar no tempo a transformação, né? Porque ela vai acontecer. Eu acho que o grande segredo, eu digo isso como uma mãe e como uma educadora, né? O grande segredo, professora, é ter paciência e não ficar criando expectativas, grandes expectativas. Uhum. Viva cada dia do seu filho. Uhum. Se você contribuir para ele com uma alegria, né? Vibrar com ele a cada dia, o seu crescimento pedagógico vai ser outro, né? Porque às vezes, né, os pais, nós pais, ficamos esperando, né, e colocando uma expectativa, né, que é nossa, mas não é a realidade deles. Uhum. A realidade dessas crianças, né, são outras. Então, os pais precisam abraçar essa ideia e devem colocar no coração: poxa, eu preciso aprender a esperar, eu preciso acreditar no meu filho, eu preciso vibrar cada dia com cada conquista, né? Não só os pais, como os professores também, porque, de certa forma, os educadores, né, ficam apreensivos porque precisam colocar os seus conteúdos em dias, mas assim, eles recebem isso de forma diferente. Uhum. Então, aqui dentro da minha casa também, né, como mãe, educando os meus filhos, hoje eu tenho um outro conceito de educação. Hoje isso eu implanto para o Pietro, para a Vivian, né? No entanto que eles hoje, eles sabem lidar com o irmão de uma maneira mais harmoniosa, mais paciente, né? Mas tudo isso foi muito trabalhado, não foi do dia para a noite, professora, não foi. Né? E eu tenho uma imensa gratidão, né? Mas uma imensa gratidão pela sua vontade de fazer o Nicolas ser melhor. Eu fico emocionada porque é difícil, né? É difícil quem realmente de coração fala assim: poxa vida, eu quero ver essa flor crescer, desabrochar no tempo dela, né? E buscar esse adubo, né? Regar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? Então são pessoas especiais também, né? São educadoras especiais também, que conseguem ter essa visão, essa sensibilidade. Porque, assim, por trás de um filho autista tem uma mãe, tem um pai, né? Nós nos magoamos com as coisas que acontecem em volta. Às vezes nós ficamos feridas com um comentário, às vezes, né?
com um preconceito, mas aí é a fé, né? É a fé de olhar para o seu filho e falar assim, deixa isso para lá, continua acreditando na semente que eu tô regando, que eu tô plantando. Eu acredito demais no meu filho. Uhum. Eu acredito demais. Tudo que eu plantei, todas as pessoas que me conhecem podem falar. Tudo que eu plantei no meu filho, hoje eu tô colhendo. Né? E igual, porque assim, eles não demonstram sentimentos, os autistas, é difícil. Né? E o meu filho é extremamente amoroso, carinhoso, né? Ele gosta de tocar nas pessoas, às vezes as pessoas não entendem Mas ele ficou isso, abraçado comigo mas não é por maldade. abraçado É, comigo. porque ele é assim, Uhum. ele não verbaliza, é muito difícil ele verbalizar, mas ele vai lá, quando ele toca em alguém, não é por maldade, mas é com carinho, Uhum. né? Então as pessoas precisam ter um outro olhar de acolhimento, né? Dentro da escola, principalmente. E eu vou te relatar o dia que ele me falou, eu te amo a primeira vez. Posso? Pode sim. Só tô vendo aqui que teve uma mãe, a Kelly, que ela tem uma criança com síndrome de Down, e ela escreveu que o maior desafio dela é o comportamento, né? É o problema, é a diferença comportamental. E eu acho que talvez você comentar um pouco nessa questão mesmo, como ele te falou que te ama, Tá. né? É que a mãe fica esperando comportamentos padrões, vamos pensar. Não Sim. são esses comportamentos que vão acontecer, né? Então conta pra gente, como que ele falou te amo? Bom, é que como eu disse, né? Nós ficamos, por isso que eu falo, os pais precisam trabalhar nessa expectativa, né? O dia que eu me desapeguei disso, vou usar essa palavra, e comecei a não esperar do Nicolas, mas a acreditar no Nicolas, foi diferente, né? Então, foram 2 vezes que ele me disse eu te amo. É uma delícia ouvir eu te amo do seu filho, sabe, professor? Você vai ser mãe, você vai ver que gostoso eles te abraçarem. Ai, mãe, você é quentinha. Ai, mãe, eu te amo. E eu nunca tinha ouvido acho que o Nicolas tinha a primeira vez, acho que ele tinha uns 6 aninhos, ele não falava, ele demorou para falar, viu, professor? Ele demorou 5, 6 anos para falar. Então, isso já começa, né, nessa fala que não vinha, né? E aí, de repente, um dia eu tava no banheiro, ele quebrou um... Ai, meu Deus, minhas cachorras, gente, desculpa. Eu tô ouvindo, pode falar. Ele quebrou um vaso dentro do banheiro, um vasinho que eu tinha, e eu fiquei muito brava com ele na porta. Nicolas, você quebrou o vaso da mamãe. Aí ele parou, ele nunca tinha falado, professor, ele falou assim pra mim, ele olhou pra mim, ele parou, ele disse, mamãe, eu te amo. Eu te amo, mamãe. Professor, eu sentei no vaso, eu chorei muito. Eu até relatei no meu Face na época, eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca tinha ouvido do meu filho, eu te amo. Eu nunca tinha ouvido. E o outro, depois passou muitos anos, ó, ele tá com 13, né? Assim, vindo dele, né? Às vezes fala, Nicolas, eu te amo, ele responde, né? Mas vindo dele, outro dia eu tava na sala, sentadinha, nem imaginava, ele tava brincando de carrinho, né? Que ele costuma passar o carrinho na parede, sem brincar. Do nada, ele entrou na porta, ele olhou pra mim e falou, mamãe, eu te amo, mamãe. Eu te amo tanto, professora. E foi tão de verdade, foi tão sincero, e foi tão dele. E, olha, eu chorei, novamente chorei muito, mas é isso que eu tenho para falar para as mães, né? Que é para regar sem expectativas, regue, dê amor, né? E amor, tem dias que é difícil, mas que é fácil para mim. Não é fácil. Tem dias que eu choro, tem dia que eu fico muito cansada, tem dia que eu fico exausta, né? Como ser humano, eu fico exausta. Mas eu olho para Deus e falo assim, por que você me escolheu, né? Porque é assim, realmente, professora, você tem que se desprender do seu ser, assim, você tem que trazer uma outra mãe que estava dormindo dentro de você, porque, né, é um outro filho, a gente não espera, né, que ele venha com síndromes, então é muito difícil. Mas eu tô sendo super sincera, são coisas que não dá para romantizar,
as mães que têm crianças especiais entendem o que eu tô falando, não dá para romantizar, né? Porque eu vejo alguns programas romantizando, né? Ai, porque é assim, é lindo, cuidado é lindo, mas é Deus te exaustivo. escolheu porque você é capaz. Eu sei de tudo isso, mas vai ser difícil, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que deixar bem real. Vai ser difícil. Bem real, professor. É assim, uma live, eu espero que traga no coração dessas pessoas assim a realidade, né? Uhum, É ser real uhum, mesmo, em dizer que dói, que é difícil, tem dia que não é fácil, tem dia que não é fácil para a família, tem dia que não é fácil para os irmãos, né? Tem dia que não é fácil para os avós, porque assim, tem as crises, né? Ele se bate, às vezes ele bate nos irmãos, ele briga, e na escola acontece alguma coisa que traz uma tristeza muito grande dentro do coração da gente. Mas aí você tem que olhar para aquela plantinha e falar assim: meu Deus do céu, eu preciso regar, sabe? Eu preciso regar. Tem que regar com muito amor, muita dedicação. E é isso, professora. Não dá para romantizar, sabe? Então, quando ter esse cuidado, eu acho que é muito, muito válido ter o cuidado com os pais também. uhum. Eu acho que é muito válido, né? Porque são eles que vão regar, que vão cuidar, e eles precisam de colo, precisam ser acolhidos, abraçados. Tem muitas mães que se sentem sozinhas, Uhum. sozinha, É, né? Então, são temas difíceis de lidar, professora, mas é a realidade. sim. É a realidade. A Kelly tá falando aqui de novo que a menininha dela tem 9 anos, tem dificuldade de socializar com as outras crianças. E às vezes até as outras crianças têm dificuldade de socializar com eles, né? Porque eles não sabem como lidar, como agir com a situação, né? Então a escola tem que preparar, às vezes até dar abertura para a família ir lá conversar, ó, você pode fazer isso, né? Você pode brincar, ele vai te entender do jeitinho dele, porque fica tudo aquela coisa assim, e aí, agora, né? Caiu, a gente vai, acorde ou espera levantar, né? Então você fica meio desse jeito. Diz que o Nicolas, ele anda na sala, ele se taca na parede. Aí ele volta. Sim, ele faz isso. Aí você pega, Nicolas, não, Nicolas, senta. Gente, o professor tá lá, a classe tá olhando tudo aquilo que acontecendo, e como você vai lidar com tudo isso, né? Então, é preparar mesmo, é preparar a turma, preparar os amiguinhos, os professores, tudo que vai estar acontecendo. Porque essa socialização, ela pode acontecer de forma gradativa, né? Que nem eu comentei, né? O pessoal, todo mundo fazendo vum, 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 o pessoal tá tentando interagir com ele, né? As plaquinhas do sim e do não sei se a Vivian comentou com você, né? Do sim e do não, que a gente fez a plaquinha, que ele pode, que ele não pode. Aí o amiguinho vira para ele, não. Aí ele fecha a cara assim, né? E aí ele volta, né? E aí quando ele faz alguma coisa legal, todo mundo faz joinha. Então, assim, criar, né, formas de comunicar com ele. E dá sempre certo a plaquinha? Não. Dá sempre certo? Não, Não é, poxa. Tem não dia que dá dá. certo, tem dia que não dá. E a gente vai tentando. A Ká tá perguntando onde o Nicolas estuda. Pode falar. Ele estuda no Colégio Objetivo, né? E essa professora maravilhosa, né? Que está aqui com a gente. Uma professora muito carinhosa, que tem acolhido o Nicolas com muito amor, com muito carinho, né? Eu só tenho muita gratidão no meu coração, viu, Ah, professora? eu E é isso, né? agradeço O muito, gente, acolhimento. porque você deixa ele lá com a gente, né? Então você tá confiando. E é Sim. uma responsabilidade muito grande. E não é fácil também. Eu entendo que para os educadores não é fácil esse novo caminho, né? Porque são crianças, hoje aumentou muito o número de crianças autistas, né? Dentro da escola. E não são também todos os alunos que aceitam ainda, né? Que sabem se interagir. Muitos deles, assim, eles, né, às vezes rejeitam mesmo, vamos ser realistas, né? Como eu Sim, disse, é uma live sem realista, romantizar. Criança né? que rejeita, não quer chegar perto, Sem não quer ajudar. romantizar, professora, é ser real, Uhum, porque assim, eu acho que nada é mais bonito na vida do que a gente ser real. uhum, Que a pessoa entrar aqui e falar, é assim mesmo, ninguém tá fazendo aqui média, ninguém tá. É assim que funciona.
né? A inclusão é difícil, a inclusão é extremamente difícil, tanto para quem aplica, quanto para quem, para as mães que estão apreensivas do portão para fora, né? Eu já tive situações dificílimas com o Nicolas, né? Dentro da escola, em lugares, por exemplo, na praia, né? Quando ele era menor, eu tava, foi logo depois do diagnóstico, professora. Uma mulher assim ficou o tempo todo me criticando como mãe, falando que eu não educava o meu filho, né? Porque ele estava com o pé na areia e ele tinha sensibilidade, ele não conhecia areia, então ele chorava muito porque ele estava com medo, era novo, né? Eu também E eu lembro. Então, e aí eu posso relatar esse momento, porque assim foi muito triste para mim, né? Aquela mulher, vendo aquela mulher me criticar e me chamando de uma mãe, que eu era uma mãe que não educava o meu filho, que eu não sabia educar, que umas boas chineladas, e ela não sabia da condição do meu filho, né? Então, por isso, tem que ter esse cuidado em julgar, né? Às vezes uma criança na rua, não é birra, às vezes ela tem alguma diferença, né? Então hoje as pessoas precisam olhar as coisas com muito amor. A fala daquela mulher me dói até hoje. Sim. Né? Meu filho tinha 3, 4 anos, e quando eu lembro, né? E outras falas também, não só dele, eu tenho muitas falas, eu poderia aqui relatar várias coisas. Eu já fui insultada em loja. Eu já fui. Então, professora, é que eu falo, é muito difícil para a família, né? É muito difícil. E eu sei, assim, que também tem pessoas que querem ajudar, como você, que quer crescer, que quer trazer, que quer ampliar o conhecimento para né, para essas mães, para esses pais, que existem, né? Existem profissionais que querem outros caminhos, né? Mas, assim, é tudo dentro desse conceito que eu tô trazendo, né? A realidade, né? Porque vir aqui e também falar uma coisa que não existe, eu não posso fazer isso, né? Eu não vou estar sendo sincera, né? Mas eu, dentro das minhas dificuldades, eu tento deixar as coisas mais leves possíveis e mais alegres possíveis para os meus filhos, né? Então, professora, eu posso te falar uma coisa. Eu tenho muito orgulho da mãe que eu me tornei. Eu não sabia que eu era essa mãe. Sabe? Eu não sabia que eu era essa mãe. Eu não sabia. Eu não sabia o tamanho da força que tinha. Eu não sabia o tamanho da garra que eu tenho. E eu sou aquela mãe que enfrenta mesmo tudo e qualquer pessoa pelos meus filhos. Eu sou aquela mãe leoa mesmo. Se tiver falando isso, eu vou lá e falo e tomo a frente. Por quê? Porque eu sei o valor que os meus filhos têm para mim. Né? É minha vida, professora, é minha vida. Meus filhos são minha vida. Nossa, arrasou nesse encerramento da minha série, hein? Olha só. De verdade, eu queria ter colocado o nome da série, em vez de só ser mãe, eu queria colocar ser mãe, a força que move montanhas, alguma coisa assim. Só que aí ia ficar muito grande, né? E mais cada um dos temas. Mas essa é a visão que eu tenho de vocês, mães, porque eu ainda não sou. Mas de vocês, porque mãe que é mãe mesmo, ela abre mão do seu tempo. Que eu falei, né? Tem aquela mãe que é de tempo integral mesmo, que deixa de trabalhar, você passou por isso, deixa de estudar e vive dedicação dos filhos. A minha mãe foi 100% integral. Existem aquelas mães que elas são integrais quando elas saem do trabalho, quando elas chegam em casa, elas estão ali pro filho e ela acaba sendo mãe integral também. Porque quando ela está ali 100%, né? Que a gente tem que entender essa realidade, que tem mães que tem que realmente trabalhar, que tem que estudar, fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente fez a live com a mãe empreendedora que ela falou, eu sou uma leoa porque tudo que eu quero conquistar na minha empresa, minhas coisas, meus sonhos é pela minha filha. Né? A minha amiga que também adotou 3 crianças, então assim, a vida dela mudou, né? 100%, assim, do nada realmente 3 crianças chegaram na casa dela, né? E ela abraçar essa causa, ela falou assim, eu me tornei, ser mãe é uma decisão, né? Até a mãe que é por adoção é decisão, e quem é mãe, né, que tem um filho, é uma decisão. Você escolhe viver, né, e buscar o melhor para aquele ser, né, que está em desenvolvimento, e você sonha coisas incríveis para eles, e às vezes aquilo que você sonhou não é aquilo que vai acontecer, né? E como todo mundo sempre, eu acho que todas as mães falaram muito de fé, né?
a gente acredita que o melhor, né, Deus tem preparado para cada um deles. E eu acho que mãe é essa luz, é algo divino, foi Deus que colocou na Terra, né? Então, ele escolheu a mulher, Eu né, sempre falo que, para gerar. professora, eu sempre falo que mãe é um abraço de Deus, né? Então, ser mãe é um abraço, é um afago de Deus, é um carinho de Deus, né? Então, assim, eu não sabia, né? Quando foi muito difícil, eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, eu não aceitei, eu não vou mentir, eu não aceitei na época, eu entrei em contradição, foi muito difícil para mim. Depois veio o diagnóstico do meu filho, porque eu nunca imaginava que isso tudo ia acontecer. Eu não imaginava. Só que eu diversas vezes eu me perguntei a Deus, poxa, eu não tenho força. Eu não sou, Deus, como que eu vou conseguir superar tudo isso, né? Então, é amor, professora. Eu não tenho outra palavra. Eu não tenho outra palavra. É um amor que ainda você nem imagina que você tem dentro de você. E você fala assim, mas existe amor? Existe amor. E é um amor puro, verdadeiro, sincero. E assim, eu sou muito grata a Deus pela mulher que eu me tornei, pela mãe que eu sou, né? Eu sou uma mãe que eu faria tudo de novo pelos meus filhos, o que eu fiz. E eu passaria por tudo o que eu passei e que suportei até aqui, eu passaria tudo de novo pelos meus filhos, eu passaria. Então, assim, eu não tenho, sabe, eu ando de cabeça erguida, meu coração é limpo em relação a isso. Eu olho para os meus filhos, eu vejo os filhos maravilhosos que eu tenho hoje, professora. Eu tenho uma gratidão imensa, imensa, né? E também não posso deixar de falar do pai deles, que é uma pessoa que sempre também foi muito presente, foi um pai acolhedor, né? Então, é só gratidão, né? Porque nós trabalhamos em conjunto até hoje e nós temos nossos filhos como objetivo, independente de status de alguma coisa, mas os nossos filhos é o objetivo da nossa vida para eles serem pessoas maravilhosas. Então, é isso, é regar a semente, sabe? Deixar as diferenças de lado e regar a semente, professora. Ai, obrigada, Dani, por ter estado comigo, falado um pouquinho da sua história. Encorajar mamães, né? Encorajar pessoas a olhar de um jeito diferente e a acolher. Que a gente tem que mesmo acolher. Não ficar olhando com julgamento, não ficar criticando. Né? Se você não está entendendo a situação, você não está gostando, se afasta. Sabe? Mas não joga pedra. É melhor se calar, né? Se calar, é melhor se calar e olhar, observar. E porque você não sabe o que realmente está acontecendo. Né? E a gente fala, aumentou muito o número de autistas. Os diagnósticos estão sendo fechados, né, agora em maior quantidade, mas sempre existiu. Né? E aí que a gente não tem todo o conhecimento, mas a gente está aqui aproveitando a oportunidade das redes sociais para informar pessoas. Né? Essa live vai ficar salva se você depois quiser compartilhar com outras pessoas. Né? Com certeza, histórias uma gosta da outra, né? Que ao mesmo tempo falam do mesmo assunto e a gente está aqui para informar. Quem quiser, né, compartilha também a live, segue a Dani, segue a Nossa, super. Vai ser muito bom. É muita informação, professor, importante nessa live hoje. Muito, muito. É verdade. Obrigada, Dani. Bom descanso. Nada, eu que fico honrada pelo convite. Eu que fico feliz de vocês terem aceitado. Foi um prazer. Obrigada, Jéssica, também. E um grande beijo para todo mundo que está aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.